Apocalipse 1, 17 e 18. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno.
Senhor Deus e Pai, nós lhe agradecemos, Senhor, pelo dia que está fazendo, pelo tempo, Senhor, porque Tu és o nosso Deus poderoso. Nós Te louvamos, Senhor, pela natureza, pelo sol, pelo céu, pela terra, pelos animais, pelas plantas. Tantas coisas, Senhor, vemos a cada dia, Senhor, ao nosso redor. Nós temos que agradecer sempre, Senhor, louvar o Teu nome, que a Tua benignidade é para sempre, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, está presente em nossas vidas, nos sustentando para que possamos passar por momentos difíceis, Senhor. Glórias ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Nossas vozes uma vez mais e cantamos bem forte. Aleluia, um Deus todo-poderoso. Vamos todos juntos comigo, vamos. Aleluia. Aleluia. Poderoso, Poderoso é o Senhor nosso Deus. aleluia. Aleluia.
assentar sobre o trono do céu. Digo é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se
Graças a Paz, amados irmãos, como é que vocês estão? Então, venho hoje aqui anunciar, como promotor de missões, que estamos iniciando esse mês mais uma campanha de missões estaduais. E o tema dessa campanha é Minha Vida por Missões. O que é que estamos fazendo por missões? Até mesmo nessa quarentena. O que você tem feito? Nós temos orado pelos missionários? Nós temos contribuído para com isso? Então, vamos juntar forças e eu conto com todos vocês e todas as classes de EBD para que possamos estar alcançando o alvo que foi sugerido e também possamos estar orando por todos os missionários que, como nós, está passando por muitas dificuldades nessa quarentena. Conto com todos vocês. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Esta palavra de Atos 20:24 fala muito ao nosso coração. Há alguns anos, fomos enviados ao campo missionário e fomos desafiados a largar tudo, deixarmos tudo e morarmos no primeiro projeto onde nós iniciamos um trabalho missionário. Alguns anos depois, fomos enviados aqui para Sergipe e nós estamos há um pouco mais de 2 anos em São Miguel do Aleixo, no Agreste, Rota do Sertão aqui do interior de Sergipe. Eu sou o missionário Sérgio e essa é a missionária Márcia. Uma alegria muito grande poder nos dirigir aos irmãos em mais uma campanha de missões estaduais. A nossa palavra aqui é de desafio. Nós fomos desafiados ao campo missionário e temos uma palavra a dizer sobre isso. Vale a pena investir em missões. Amém. É muito importante o apoio dos irmãos. Então nós pedimos a vocês que continuem orando, contribuindo, venha visitar os campos. Vale a pena investir em missões. Nós ensinamos as nossas crianças, por exemplo, sobre o amor de Jesus e compartilhar o amor de Jesus a outras pessoas. E em meio a tantos testemunhos no nosso culto de missões, no nosso ministério infantil, nós tivemos ali a experiência de ver uma menina de 9 anos dizer assim: tia, eu também quero ser uma missionária, eu também quero levar o amor de Jesus a outras pessoas. É muito gratificante, irmãos, a gente vê a nossa resposta, de oração e a resposta do nosso trabalho missionário aqui no campo. Então, nós pedimos a vocês que continuem nos auxiliando. É muito importante para nós que vocês também venham nos visitar. Venha estar conosco, fazer parte desta obra aqui no sertão de Sergipe. Amém? Amém. Então, a palavra de desafio é essa. Nós não perdemos tudo quando deixamos a nossa vida secular, digamos assim, para irmos ao campo. Nós ganhamos tudo, porque como o apóstolo Paulo nos desafia, esse desafio para a igreja, vale a pena, não é? Servir em missões, considerando a nossa própria vida de valor algum para nós mesmos. Se tão somente nós pudermos terminar e completar a corrida do ministério que o Senhor Jesus nos confiou de testemunhar esse evangelho, o evangelho da graça de Deus. Entre os avanços da obra missionária do Senhor, aqui no sertão, nós recebemos uma bênção, estamos muito animados, porque nós avançamos para mais uma cidade. Nós recebemos o desafio e aceitamos de trabalharmos ali na cidade de Aparecida. Agora, Aparecida é uma congregação, uma extensão do nosso trabalho missionário aqui na Rota do Sertão. Então, ore por essa cidade, cidade de Aparecida. Eu dou minha vida por missões. E você, faça a sua parte e que Jesus te abençoe. Usa-me, Senhor, quero proclamar que és Salvador, que transforma a vida. Amado Deus e Pai que está nos céus, louvado e exaltado seja teu santo e santo nome. Senhor, estamos aqui reunidos em oração para interceder pela campanha de missões estaduais deste ano. Pai, abençoe e protege cada pessoa que está ali no campo missionário, Senhor.
Senhor, eu te peço também para que o Senhor possa estar estimulando a tua igreja, Senhor, para que ela se torne uma igreja cada vez mais missionária, uma igreja discípula de Cristo, que proclama o teu evangelho, indo, orando e contribuindo. Pai, a tua palavra diz que nós somos cooperadores teus. Então que haja um despertamento, Senhor, na tua igreja, para que haja mais envolvimento e fidelidade, Senhor, nas ofertas, para contribuir, Senhor, e alcançar o alvo que foi estipulado, Senhor, para que este seja utilizado no sustento dos teus missionários e na compra de materiais para o uso da tua obra. Senhor, neste momento da pandemia, Senhor, que o Senhor possa estar tomando em tuas mãos a vida dos missionários e sua família. Ó Senhor Deus, conforta os enlutados, Pai. Fortalece e cura, Senhor, os que estão doentes, Senhor. Anima-os, Senhor. Fortalece a fé de cada um deles. Ó Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por nós fazermos parte da tua obra, meu Pai. É tudo isso que eu te agradeço e te peço em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Transforma
Que Deus esteja abençoando a sua vida e a toda a sua família. Que esta palavra é o desejo do meu coração. Ela faça vida em você, para a glória do nome de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, o verso 9. Mas vós sois a linhagem escolhida, para que servais como sacerdotes para o reino, povo santo, congregação redimida, para que anunciais a glória daquele que vos chamou das trevas à sua luz admirável. Segundo o registro que podemos encontrar no livro dos Juízes, temos escrito o seguinte, numa referência àquela geração que se levantou após a morte de toda a geração de Josué. E assim está escrito: e os filhos de Israel fizeram o que era mal diante de Yahvé, e serviram a Baal, assim abandonaram a Yahvé, o Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das nações, que os circundavam, e se prostraram a eles, pelo qual provocaram a ira de Yahvé. Juízes 2, verso 11 e verso 12. Essas palavras dizem claramente que o propósito de Deus de fazer conhecido o seu nome em toda a terra por meio do povo que ele escolheu para essa missão estava comprometido. Tenho a recordação dos meus dias de juventude, quando subi a pé junto com outros jovens os morros próximos da igreja que congregava na cidade de Maceió, com violão, caixa amplificada, para fazer evangelismo. Todo esse esforço vinha do ardor missionário que era vivo e transmitido por meio das mobilizações missionárias com viagem aos campos e aos missionários, além de conferências evangelísticas. Eram momentos extraordinários. Dissemos, eram, porque o que estamos vendo, e não é de hoje, é que a geração de crentes que tem se formado em nossos arraiais evangélicos tem comprometido o maior ministério da Igreja de Jesus, que é a pregação do Evangelho a toda criatura. Entretanto, quero chamar a sua atenção para as palavras do apóstolo Pedro, usadas aqui como texto base desta reflexão, as quais mostraram a preocupação de exortar os cristãos dispersos em várias províncias da Ásia Menor, da necessidade deles exercerem com fidelidade a sua vocação em Cristo. O mundo de hoje é tão desafiador quanto aqueles dias daqueles cristãos dispersos, para os quais devemos exercer com fidelidade a nossa vocação em Cristo. Portanto, estejamos com a mente e o coração preparados para entendermos e aprendermos como vivemos estes últimos dias, exercendo com fidelidade a vocação em Cristo. São 4 as razões pelas quais nos motivam a esse desafio de viver exercendo com fidelidade a vocação em Cristo. A primeira delas é que somos uma linhagem escolhida, diz o apóstolo Pedro. Escolhido ou eleito é a palavra que designa alguém que foi indicado em meio a um grupo maior para serviços ou privilégios especiais. Esse entendimento nos faz reportar a escolha da nação de Israel como povo de Deus. Pedro desejava que aqueles cristãos, mesmo em meio às circunstâncias adversas que viviam, não abandonassem a sua escolha tão especial, feita por Deus, como fez Esaú, que por um prato de lentilhas vendeu a sua primogenitura. Então disse Pedro ainda: quanto a isto, meus irmãos, sede bastante diligentes, porque por meio das vossas boas ações fareis firme o vosso chamado e eleição, porque fazendo estas coisas jamais tropeçareis. 2 Pedro 1:10. Paulo também nos dá a sua contribuição ao nosso entendimento completo do valor em serem os cristãos uma linhagem escolhida. Diz ele: porque conhecemos, meus irmãos, amados de Deus,
vossa eleição. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 4. Nossa escolha ou eleição feita por Deus foi resultado do seu grande amor em Cristo Jesus, a qual custou ao Senhor a vida de seu Filho unigênito, o qual foi morto na cruz. Outrosim, devemos, por amor a Deus, amarmos a todos sem fazermos acepção de pessoas, aqueles que ainda não foram alcançados pela pregação do Evangelho, o único meio pelo qual poderão eles se tornarem cristãos escolhidos para exercerem com fidelidade a vocação em Cristo, como testemunhou o apóstolo Paulo. Mas a minha vida é estimada por mim como nada, desde que eu possa terminar minha carreira e o ministério que recebi do nosso Senhor Jesus, para testificar acerca do Evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20 e 24. A segunda razão é que somos sacerdotes para o reino. O sacerdote tinha um ofício em tempos antes de Jesus de entrar no templo e no lugar conhecido como Santo dos Santos, apresentar o seu sacrifício pelo pecado dele e do povo. Com a nova mensagem de Jesus de que era chegado o reino de Deus a nós, é enfatizado que todos que receberam a mensagem da salvação e por ela foram feitos cristãos, agora são sacerdotes, servos desse reino, que estarão continuamente ministrando sacrifícios agradáveis a Deus. Segundo as palavras do escritor da carta aos Hebreus, as duas condições básicas e essenciais ao bom exercício do nosso sacerdócio no reino de Deus são a vida pura e sem mancha de pecado e confiante e inteira devoção a Deus. Diz o escritor aos Hebreus: e porquanto temos um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos então com um coração genuíno e na confiança da fé, havendo sido aspergidos e purificados nossos corações da má consciência e lavado o corpo com água pura. Hebreus 10, 21 e 22. Não podemos achar que estamos bem diante de Deus quando cedemos ao pecado um lugar especial em nossa vida, o qual nos leva à desobediência de não mais servirmos ao Senhor como nos é requerido. Passamos a julgar os nossos interesses, os interesses pessoais, mais relevantes do que o nosso serviço sacerdotal a Deus. Se assim estamos fazendo, então não agimos diferentes daquela geração que se levantou depois da morte de Josué, que abandonou a Deus para se dobrar diante dos ídolos da terra. Temos que atentar para a realidade da palavra de Deus, que nos diz: ninguém que serve se envolve nos assuntos cotidianos para agradar ao que o escolheu. E se alguém compete, não é coroado se não compete conforme o regulamento. 2 Timóteo 2, 4 e 5. Então, tudo isso é para que continuemos exercendo com fidelidade a vocação em Cristo e possamos também testemunhar com alegria, mas a minha vida é estimada por mim como nada, desde que eu possa terminar minha carreira e o ministério que recebi do nosso Senhor Jesus, para testificar acerca do Evangelho da graça de Deus. Atos 20 e 24. A terceira razão é que somos povo santo. A vontade de Deus manifestada aos antigos é que o povo que escolheu tivesse não apenas atos isolados de santidade, mas uma vida inteira de santidade. Pedro, conhecedor dessa vontade divina, trata de ressaltá-la aos cristãos espalhados pela região da Ásia Menor, dizendo: como filhos obedientes, não participai novamente nas baixas paixões que tinhais antigamente, as quais desejáveis em vossa ignorância. Mas como aquele que vos chamou é santo, sede santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sereis santos como também eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, 15 e 16. O pecado continuará sendo pecado e terá sempre como resultado a morte. O cristão foi escolhido e eleito mediante a sua fé em Jesus Cristo e no sacrifício na cruz feito pelo Filho de Deus
para a remissão e justificação dos nossos pecados. Todavia, jamais deve ele permitir que o pecado domine sua vida, a qual foi transformada em templo santo para a habitação de Deus em espírito, porque se assim fizer, sofrerá prejuízo eterno. E é Paulo que nos chama a atenção para essa realidade. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. 1 Coríntios 3, 16, 17. Portanto, devemos ser diligentes em obedecer a palavra de Deus. Afinal, somente como povo santo poderemos viver exercendo com fidelidade a vocação em Cristo, semelhantemente ao apóstolo Paulo. Mas a minha vida é estimada por mim como nada, desde que eu possa terminar minha carreira e o ministério que recebi de nosso Senhor Jesus, para testificar acerca do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Mas a quarta e última razão que Pedro apresenta em sua palavra, no texto lido, é que somos congregação redimida. A intenção de Deus na época de Abraão era chamar um povo com a missão especial de fazer conhecido o seu nome e seu poder em toda a terra. Mas logo este povo rejeitou a Jesus como Messias de Deus, passando a nós, os gentios, o cumprimento dessa missão por excelência. Esse privilégio não é mérito humano, não é mérito meu, nem mérito seu, mas é a pura manifestação da graça de Deus, o qual nos resgatou da maldição do pecado pelo precioso sangue de Jesus. E isso você pode conferir em 1 Pedro 1, 18, 19. Então, como temos o atrevimento de negligenciarmos essa missão de indo fazermos discípulos como nossa resposta ao amor de Deus? Ou será que Deus não é merecedor desse nosso amor? O fato de sermos o povo redimido por Deus já nos dá todas as credenciais para o exercício e, em especial, que não devemos estar preocupados com o que vamos falar, porque o Espírito Santo falará por nós, disse Jesus em Mateus 10, 19. Além de nos garantir a sua presença até a consumação dos séculos, em Mateus 28, 20. Com todo esse aparato, não posso permitir que nada me impeça de viver exercendo com fidelidade a vocação em Cristo, pois foi esta consciência que fez com que Paulo pregasse estas palavras: mas a minha vida é estimada por mim como nada, desde que eu possa terminar minha carreira e o ministério que recebi de nosso Senhor Jesus, para testificar acerca do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Minha vida por missões nunca será real enquanto não tiver como prioridade o viver exercendo com fidelidade a vocação em Cristo. Portanto, Deus é Deus. Tratemos de não nos deixar ser enganados pelas fantasias, ilusões deste mundo e assim rejeitarmos a nossa escolha em Cristo, o privilégio de servirmos como sacerdotes no reino de Deus e como povo santo, na consciência de que fomos redimidos para uma vida de obediência à missão de fazer Deus conhecido em toda a terra. E todo esse estilo de vida resultará em minha vida por missões, onde o lema é: por ti darei a minha vida. E que Deus te abençoe. Do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim.
Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Chego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível. Por teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Eterno Deus e Pai, glorificamos o Teu nome pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Teu amor nos alcançou. Com grande benignidade o Senhor nos atraiu. Obrigado, Pai, pela vida da Tua igreja, pela vida de cada servo do Senhor, que tem exercido com fidelidade a sua vocação em Cristo, na obra missionária. Para que, ó Deus, os homens e mulheres espalhadas por este estado de Sergipe, assim como pelo país, Brasil e pelo mundo, possam ser alcançados pela mensagem de salvação e venham tempos de refrigério às suas vidas com o perdão e a justificação dos seus pecados. Nos dá cada dia mais ardor missionário e que todo o nosso esforço, todo nosso empenho seja para honrar e glorificar o Teu nome. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.